Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você chegou aqui nesse episódio do Pode Né. Fala comigo, meu povo, como é que vocês estão? Como é que você tá, Vini? Eu tô ótimo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá escutando a gente. Tudo bem, galera? Tudo bem, Como é que tá as coisas? 100% mil por hora, tirando a parte ruim, Aí fica sim. tudo bom, né não? Eita lasqueira. Não tem parte ruim não, aqui tá tudo bom sempre. Vamos seguindo. Vamos seguindo que o tempo urge e o mundo é Isso aí. grande. O mundo é grande e os nossos canais de comunicação estão aí para você aproveitar e se conectar conosco da melhor forma possível. A gente está ali Quais são no mesmo? Instagram, @podne.podcast, TikTok, @podne.podcast, Kawaii, @podne.podcast, YouTube Podné Podcast, Spotify Podné Podcast e e-mail contatopodné@gmail.com. Bacana. Espero que todo mundo tenha pegado. Sigam a gente lá no Instagram, galera. Inscreve no canal lá no YouTube. Sua participação é muito importante pra gente, tá? Com toda certeza. Vini, eu tenho uma pergunta para você. Ixi. Diga lá. Em briga de homem e mulher, a gente mete ou não a colher? Ai, polêmico esse, hein? Você me botou numa sinuca de bico. Sinuca de bico, vamos encaçapar essa bola então, uai. Vamos dar um rumo pra Aí isso. é muito complicado porque a gente é muito engraçado, né? Ô, Quando é a gente específico, a gente não quer, a gente não gosta, a gente não concorda com isso de meter a colher. aham. Mas quando é os outros, a gente não Toda pensa certeza. duas vezes. Vai lá e fala Uma mesmo. opinião, tá cozinhando, dá aquela cutucada e tudo mais. Isso é muito complicado e tem muito a ver com o episódio de hoje, né? Com certeza, com certeza. O assunto já foi meio abafado, meio que tá resolvido, mas fica ali um resquíciozinho, né, dentro da sociedade, dentro da mídia. Hoje a gente vai falar sobre o tal do menino Ney, né, Vini? O que Vixe. aconteceu? O que aquele rapaz fez? Meu Deu mais Deus um do BO. céu, mais um BO, mais um BO. E o negócio foi feio. Tentou mascarar ali, fazendo ficar bonitinho, parece que ficou pior, porque... Conte-nos tudo e não esconda nada. Uai, o rapaz foi lá, pulou a cerca, a namorada dele estava grávida, ele foi descoberto, tiraram foto no dia dos namorados, Ixi. e como veio a público, né, não tinha como falar que era mentira. Acredito que ele tenha pedido desculpas pessoalmente, ali no particular, né? Resolveu a situação com a moça, mas como a traição tinha vindo a público, ele resolveu se desculpar em público também. E aí é que o bafafá ficou pior, porque teve Por a quê? turma do parabéns, menino Ney, pela postura de pedir desculpas e é isso mesmo, vida que segue. E teve quem dissesse que, na verdade, não que o pedido de desculpa estava errado, mas teve quem rechaçasse, quem aplaudiu a postura dele de se desculpar publicamente. Enfim, né? Ganhou engajamento, porque a quantidade de comentário dentro da publicação ali, rapaz, foi pra dar com pau, viu? Ixi. Aí aquele negócio, né? Rendeu o negócio. Rendeu. Rendeu bonito. Mas é uma situação muito, muito complicada e delicada, né? Sim. Porque assim, eu fico imaginando, eu não acompanhei o caso, tipo, alguns dias depois que passou, e aí já naquele turbilhão de comentário, aquele turbilhão de gente falando um pouco defendendo ele, um pouco criticando ele e tudo mais e tal.
mas existe muito hipocrisia na sociedade, né? Ou daquele tanto, e é na sociedade como um todo, né? Isso, então, tipo assim, eu não quero tomar partido de que eu tô defendendo A, eu tô defendendo B, eu tô acusando A, eu acusando B, eu não tô fazendo nada com ninguém, mas eu acho complicado em que é muito fácil falar dos outros e é muito difícil assumir os nossos próprios erros. Com certeza. Então, assim, eu fico imaginando o BO que não deve ter rolado entre ele e a menina, o clima ruim que não deve ter rolado entre ele e ela, e o pior do que esse clima virou quando isso foi pro público. Com certeza. Porque aí tem gente que liga, tem gente que manda mensagem, tem gente que acusa, tem gente que agride, tem gente que ameaça. É uma proporção fora de controle. Isso é muito perigoso. É demais, porque a proporção não é só relacionada ao caso em si, né? Porque teve gente brigando ali um com o outro por ter aplaudido o pedido de desculpa, por ter defendido ele diante do ato realizado e depois, né, de assumir ali aquela culpa. Então, é uma proporção gigantesca mesmo que a gente precisa tomar cuidado. O ponto aqui, galera, não é nem discutir se tá certo, se tá errado, se ele devia ou não ter pedido desculpa, se as pessoas deviam ou não ter colocado ele como o mocinho da história. Não é falar que se fosse uma mulher teria sido diferente. A gente conhece a nossa sociedade e o que o Vini falou em relação à hipocrisia é que a gente aponta o dedo para o outro, sendo que dentro da gente a gente julga da mesma forma, né? E isso é perigoso mesmo, é muito perigoso. Sim. E não é colocando que tá certo ou que tá errado. O meu medo é a proporção da intensidade desse julgamento, sabe? Porque, tipo assim, às vezes eu vejo uma publicação que é mais polêmica e eu vejo umas mulheres falar umas coisas que eu falo, meu Deus, maneira. Vejo uns caras falando umas coisas e eu falo, meu amigo, pra que isso tudo? Tipo assim, a energia que você está acumulando no seu dia, nesse momento, por conta desse assunto, não vai chegar até você, não é da sua importância, não lhe diz respeito, e você está envolvido desse tanto, e é onde o dono do assunto, ou envolvido no assunto, nem ele não está tão preocupado. Pra ele o assunto já está resolvido, né? Igual eu falei, ele tá focando no engajamento ali, a quantidade de interação que teve, dá uma conta boa aí, viu, pro social media. E assim, ó, vamos pegar um exemplo. Quantos homens já não traíram, foram perdoados pelas suas namoradas, esposas, sei lá, e continuaram juntos? Sim. Quantas mulheres já não perdoaram a traição? Quantos homens já não perdoaram a traição de uma mulher? Exato. E é claro que tem um grupo que nunca vai perdoar, não perdoou e tudo mais, e tá certo. Como também tem o que já. Só que, tipo, os que já perdoaram, eles resolveram entre eles ali. Então eu fico olhando assim, peraí, se ele fez a cagada, ele falou com a menina, ele pediu desculpa com a menina, eles conversaram, eles se entenderam. O que nós, sociedade, que não tem a ver com aquela vida, com aquela pessoa, tem que estar palpitando naquilo? Exatamente, Vini. Eu acho que é esse o ponto, sabe? A gente fica muito preocupado com a vida alheia, como se aquele problema fosse nosso. Tudo bem que tem uma questão de empatia ali, mas foi igual você falou, cara. Tem o grupo que aceita, o que não aceita, e esse grupo tá dentro dos homens e das mulheres. E se a vida é daquele casal, eu não posso meter o bedelho, a não ser que tenha ali uma questão muito séria de agressão física, psicológica. Aí sim, né, a gente pode insistir em tentar intervir de alguma forma. Agora, se acertaram ou se resolveram de uma outra forma,
Vida que segue, velho, não é a sua. Só vai, só vai. É tipo assim, o que eu vejo às vezes. Ele foi lá e traiu a menina. Gente, pelo amor de Deus, eu não tô. Eu gosto de frisar, porque senão dá entendimento errado. Eu não tô defendendo ele, não tô defendendo a situação, não tô defendendo nada. Mas a menina já perdoou ele. Aí vai umas outras mulheres lá como se elas não perdoassem. Porque elas tomam a dor da menina e tal, blá, blá, blá. Mas, cara, quem tá envolvida já falou, beleza, vambora, a vida segue. Pois Eu não é. entendo essa intensidade, sabe? Eu concordo que existem valores culturais, que existe um comportamento cultural que foi construído na nossa sociedade e que ele precisa ser desconstruído, que desde um tempo passado, onde o homem tinha uma visão diferente da mulher quando o assunto era isso. Sim. Sim, sim. Só que, e isso, a meu ver, não é uma coisa que a gente vai resolver com publicações. Não, Isso é não uma mesmo. coisa que eu acho que a gente vai resolver no berço. Sabe? Exato. Desde quando a criancinha nasceu ali, é o que a gente vai falar, vai ensinar, o que a gente vai educar para a nossa sociedade, seja os homens ou seja as mulheres, desde quando as crianças nascem. É ali. Não é brigando ali numa rede social, não é gravando um vídeo, não é @ vamos hashtag cancelamento. Eu acho essa linha ferro e fogo aí para ganhar imagem muito complicado. É perigosa, né? É bem perigoso, assim. A gente está num momento em que parece que os nervos estão à flor da pele e trabalhando na mesma velocidade que a tecnologia evolui. Então, é complicado demais. É complicado demais você querer dar uma opinião muito extremista, muito extremada, porque as pessoas não entendem um meio termo, né? Não. E eu fico feliz da gente trazer um assunto como esse para cá, porque a ideia do Podné é justamente essa, de encontrar um meio termo justo, né? Nem puxando para um lado, nem puxando para o outro. Afinal de contas, todo mundo merece respeito, merece ser tratado com gentileza, com empatia e sem julgamentos. Até porque a gente não sabe o que tem ali por debaixo dos panos, né? Vai que é um relacionamento aberto, a gente não sabe. E cai na sociedade, que é uma sociedade monogâmica, fica como sendo traição. E aí, às vezes, ele até teve que se desculpar dessa forma para não dar um problema maior de assumir algo que não é bem visto pela sociedade. Tem tantas opções, tantas alternativas, tantas hipóteses para a gente ficar gastando fosfato e brigando um com o outro por causa de um posicionamento perante a vida alheia, que Sim. soa ser absurdo, sabe? Concordo. Tudo bem que é uma pessoa pública, né? Mas isso acontece em casos de família, em condomínios, em bairros, né? Numa proporção muito menor, mas ainda acontece em círculo de amigos. A atenção que a gente dá e a nossa intenção em trazer esse caso aqui é fazer com que a gente reflita enquanto sociedade dentro do viés do julgamento, né? E de fato eu acredito que esse ditado é muito certo. Em briga de homem e mulher, ninguém mete a colher. E não só de homem e mulher, né? Eu acho que quando estão duas pessoas ali tentando resolver um problema, deixa que resolvam. Se precisarem da sua ajuda... Faz essa correção no que você falou aí. Qual correção? Em briga de homem ou de mulher, ninguém mete a colher. Desde que seja discussão e não tenha nenhum tipo de agressão. Exatamente, exatamente. Se houver agressão física, psicológica, ou indício de abuso, muda a figura. Muda a figura. A gente precisa defender uns aos outros.
né? Isso. Sem hipocrisia. Uhum. Mas hoje em dia isso é muito complicado. A mídia vende demais o negativo, a situação complicada. E é por isso que as pessoas às vezes entram com tanto ferro e fogo nessas situações. Mas Porque, você sabe que até dentro da neurociência é o que desequilibra que chama mais atenção. O nosso cérebro, ele foi programado para buscar o equilíbrio. sim, Ele não quer gastar energia para poder ser alterado. Então, se algum estímulo, alguma notícia, alguma coisa causa um desequilíbrio dentro dos nossos pensamentos, dos nossos valores, da nossa filosofia, a gente vai querer equilibrar. E aí a gente tem as pessoas mais coléricas, as pessoas mais calmas, as pessoas foda-se, as pessoas são diferentes, então cada um vai tentar resolver esse equilíbrio de uma forma ou de outra. O fato é que a gente está tendo muita gente colérica ao ponto de chamar para briga mesmo, virtual ou presencial, por questões de situações alheias às nossas, né, à nossa vida. Isso é louco. muito, muito, muito. Louquíssimo. E aí explica, né? Por que às vezes as pessoas se prendem tanto nessas situações. Sim, sim. E talvez também, Vini, é uma forma de fugir dos próprios problemas, né? Você, eu tô vendo um problema alheio ali, deixa eu me meter pra esquecer do meu. E às vezes o que você tem para resolver é muito mais importante. É sempre mais importante porque é sobre você, né? Não é sobre o outro. Mas é bem louco. É bem louco. E acho mesmo que a gente precisa repensar nossas atitudes aí e a nossa maneira de lidar e receber notícias dos outros, né? A gente Sim. sempre quer ter algo para falar, uma posição para tomar, parecer importante, sabido. Um lado para defender, né? E sendo que na vida alheia ali não cabe, né? Não cabe. Sim. Não, e é muito assim, ó. É uma coisa que eu percebo e eu acho muito estranho, que a gente tem que tomar sempre muito cuidado. Às vezes a gente está mais envolvido do que quem está vivenciando a situação. Né? Ou está dando mais importância do que quem está lá. Isso é perigoso. É uma energia gasta que não vai voltar, né? Acho que a gente precisa estar ciente, consciente e não gastar essa energia com o que não vai fazer diferença na sua vida. Uhum. E vale para tudo. Qualquer tipo de notícia que você veja ou receba ou presencie, se não vai fazer diferença na sua vida, faça essa pergunta: o que isso vai mudar na minha vida? Né? Se não vai mudar nada, foda-se, sabe? Deixa correr. Eu acho que a ideia é bem por aí, assim, não tem que defender um ou outro, e eu acredito que se a gente pensar dessa forma, Vini, muita coisa na sociedade ia ser resolvida, cara. Com certeza, né? Porque a maior parte dos problemas que a gente vive hoje nesse mundo moderno está relacionado ao julgamento que a gente faz de terceiros. Uhum. Né? É falta de empatia. Às vezes eu critico, falo de um jeito, julgo de uma forma, mas se fosse comigo eu não ia querer que fosse daquele jeito. Que me olhassem daquela forma ou que me julgassem pelaquela atitude, pelaquela ação. Ou uma empatia. Se remoendo aquele assunto. Ou é uma empatia muito extrema, né? Que me coloca tanto naquela situação que me faz
querer defender com unhas e dentes, querer tomar partido com unhas e dentes, sendo que a situação não é pra mim, não é minha, não sou eu que tenho que resolver. Também tem isso. E acho que a gente tem que se fazer essa pergunta sempre, né? Sim. Isso vai mudar alguma coisa na minha vida? Vai me fazer crescer? Vai impactar de alguma forma ou de outra na minha evolução? Se não vai, segue. Dá uma segurada. Não vai dar uma segurada. Só segue, só segue. Eu não sei você, Vini, mas eu acho que os nossos ouvintes provavelmente já viveram situações parecidas com essa aí. Ou de serem alvo do julgamento, ou de olharem para a situação e julgar de uma forma ou de outra, tomando partido. Queria muito saber deles, o que eles acham disso tudo. Porque tem gente que concorda e que defende que a gente precisa mesmo levantar uma bandeira e lutar com unhas e dentes. Eu sou muito pacifista, né? Eu sou da bandeira branca mesmo. Eu busco conversar para encontrar solução. Mas tem gente que acredita que o mundo só muda na base do grito de guerra, né? Tiro, porrada e bomba. Não tá errado quem pensa assim, até porque boa parte das nossas conquistas, como sociedade, não falo nem conquistas das mulheres ou dos homens, foram feitas dessa forma, né? Mas eu acredito que tudo seria melhor se a gente parasse para pensar um pouquinho. Que diferença que faz pra gente e se é no ódio que a gente vence. E assim, fica a reflexão para o nosso ouvinte. Você ouvinte, você já foi traído ou traída? Se foi, você perdoou? Ou se não foi, e se for, você perdoaria? Fica a reflexão. E se você foi ou não foi? Se você estivesse na situação lá da menina ou do Neymar, vamos pôr agora do Neymar, você pediria desculpa publicamente? Você pediria lá para a pessoa? Você faria um post que ele fez e tudo mais? O que você achou disso? Responde para nós no comentário aqui do vídeo que a gente vai colocar no YouTube. Lá nos comentários do YouTube coloca. Se quiser comentar com a gente lá no Instagram, me manda uma mensagem no direct. A gente vai ver o que as pessoas acham disso. A gente pode abrir até uma enquetezinha aí. Com certeza vai estar rolando lá. Hoje vai estar rolando uma enquete lá no nosso Instagram. Dá uma corrida lá para poder participar, então. Porque é muito fácil lidar com essa situação sem estar nela. Porque depois que você se coloca na pele dele ou na pele dela, a situação começa a mudar. Porque eu me imagino na pele dela. Eu não ia querer que o assunto ficasse falado, que as pessoas toda hora estivessem vendo, compartilhando, comentando, e sabe? É toda uma exposição desnecessária para a pessoa que está na situação. Exatamente. Talvez já tenha sofrido demais com a situação em si para deixar mais pública ainda, né? Isso, justo. É bem isso. O que eu penso. É isso. Que reflexão, hein? Sim, demais. Que reflexão. Mas eu trabalho mais ou menos igual a sua linha de raciocínio. Eu faço só uma observaçãozinha, que eu trabalho mais naquela linha de eu prefiro ter paz que razão. Eu tenho que ter razão. Quando eu vi que eu não tenho razão, eu busco a paz. Às vezes, quando você busca a razão, você vai entrar num impasse muito mais complicado e desgastante. Com não certeza. Vai buscar a morte, mas é porque, tipo assim, às vezes você vai se desgastar para explicar algo para uma pessoa que ela já está totalmente convencida de outra coisa. Ela não vai se convencer daquilo, entendeu? Não vale a pena. Você vai gastar tempo, paciência, argumento, para no final o resultado ser o que você sabia desde lá do início. Exatamente. Onde, se você tivesse evitado essa discussão desse momento, deixado a outra pessoa com a razão e te dar a paz, você ia estar muito mais feliz fazendo outra coisa produtiva. Isso. Bem por aí.
E eu acho que esse cachorrinho tá concordando com tudo hoje. Ele sempre concorda. É o mais correto de tudo. E eu acho que ele tá falando bem assim, ó. Se não tiver situação de agressão ou abuso, em briga de qualquer relacionamento, homem com mulher e mulher com mulher, ninguém mexe a colher, porque não vale a pena. Isso mesmo. E sabe o que vale a pena, Vini? O quê? Entrar nas nossas redes sociais e participar conosco, sendo um roteirista desse podcast. Vai lá no nosso Instagram, @podné.podcast, clica no link da bio, conta a sua história pra gente, vai lá, fala seu dilema, sua situação, sua dúvida, sua sugestão, compartilha com a gente, porque a gente vai ter o prazer inenarrável de trazer o seu tema para ser tratado aqui em nossos episódios. E além do Instagram, a gente tem TikTok, Kawaii, @podné.podcast. Tem aqui o YouTube, Podné Podcast, Spotify, Podné Podcast, quase que não sai. E o e-mail, contato podné. O que fala de novo? Spotify? Podné Podcast. Ah, tá. E o e-mail, contato podné@gmail.com. Aí, agora sim. Ai. E mais papo assim, cheio de reflexão, bom humor, deboche. Pode, Vini? Mas é claro que pode. Sempre pode. Pode demais, gente. Ó, na semana que vem eu vou estar do mato, hein? Nós vamos conversar do mato, que eu vou estar lá no Corgão, no Rio Araguaia. Vou conversar de lá contigo. Espero que a sua internet seja boa lá. Ah, ela vai estar. Creia. Amém. Um beijo, galera. Então, bora lá? Bora demais. Galerinha, agradecer vocês por mais esse episódio. Quem tiver um tempinho, já vai aí no comentário, já responde o que achou do que eu perguntei sobre se você perdoaria ou não perdoaria a traição. Dá uma força pra gente se inscrevendo no canal. Quem gostou, curte. Quem não gostou, curte assim mesmo. Vai lá no Instagram também, segue a gente. E fique com Deus, até o próximo. Um beijo, gente!